Senhoras e senhores, boa noite. Advento, um período mencionado no calendário religioso, é um tempo de alegria para os cristãos, caracterizado pela preparação para o nascimento de Jesus. E é por essa razão que hoje em dia o período do Advento é definido pelas 4 semanas que antecedem o Natal, tendo início no domingo mais próximo do dia 30 de novembro, indo até o dia 24 de dezembro. Desde o dia 1º de dezembro, sexta-feira passada, estamos celebrando todo o encanto do Natal com os concertos do Advento. Podemos desfrutar de canções tradicionais executadas através dos instrumentos piano, flauta, violino, além de lindas vozes de tenores. Todos nos encantaram com seus dons e talentos. Uma jornada musical fascinante que dará início à contagem regressiva para o Natal, nos trazendo uma reflexão sobre o nascimento de Jesus, demonstração maior do amor misericordioso de Deus sobre cada um de nós. Durante estes concertos, haverá uma programação diversificada, com apresentação de talentosos músicos e grupos, incluindo performances de piano, violino, flauta, trompa, trompete, trombone e tuba, cantores solistas e corais, além da Camerata Procultura do Amazonas e do coro misto da Primeira Igreja Batista de Manaus, no dia 24 de dezembro, às 18h30. Cada concerto será uma experiência única, trazendo o espírito natalino por meio de melodias que tocam o coração e ressoam a alegria da temporada pré-natalina. Não há melhor maneira de entrar no espírito natalino do que por meio da música. Convidamos você a se juntar a nós em um ambiente de celebração e reflexão durante a temporada de Advento que antecede o Natal. Todas as sextas-feiras, às 19h deste mês de dezembro, serão transformadas em noites emocionantes com os concertos do Advento. Comecemos, então, a contagem regressiva para o Natal. Nesse momento, convidamos a pianista, professora mestre Daisy Costa, para a execução da canção Joy to the World.
E para se juntar a pianista Deise Costa, convido o guitarrista Giovanni Costa e o baterista Pedro Maia na execução da música Miraculum, com o arranjo de Lincoln Brewster.
Agradecemos ao baterista Pedro Maia e ao guitarrista Giovanni Costa. Vamos conhecer a história das lindas canções tradicionais de Natal, cantadas no mundo inteiro. Junte-se a nós, todos nós, nesta noite de concerto do Advento. Hoje nós vamos contar um pouco de história e vocês vão se juntar a nós nessa celebração, trazendo à memória coisas boas. É tempo de pensarmos em coisas boas, mesmo em circunstâncias tão adversas que estejamos vivendo. Precisamos pensar em coisas boas, e coisas boas vêm de Deus. Advento como já disse Iselma, significa chegada ou vinda. É associada então a esse período que antecede o Natal. Todos os cristãos se preparam para essa celebração. Não é uma celebração sem sentido. Nós sabemos que na vida da igreja, na vida dos cristãos, os primeiros cristãos, houve uma transformação muito grande na sua rotina de vida, na sua cultura. E essa época que foi escolhida, dezembro, para a celebração do Natal de Jesus, nós sabemos, há uma história bem fundamentada que defende a celebração nessa época, exatamente quando precisava-se demonstrar que a vida que eles levavam não continua a mesma depois de encontrar-se com Cristo, depois de aceitar que Cristo era o Messias. Foi exatamente nessa época que tornou-se tradição a celebração em dezembro. Cristo não nasceu dia 25, mas o Natal pode ser para nós qualquer dia, quando nós aceitamos que Cristo, Jesus, é o Cristo, o Messias de Deus, enviado para a salvação de todo aquele que crê. E nessa noite eu convido a todos a se juntar ao nosso canto, ao canto do nosso coro, nas canções que vamos lembrar. A letra deste hino é derivada de antigas antífonas latinas usadas na época do Advento. A versão inglesa é de John Mason Neale, um dos maiores inólogos do século XIX. Ele trouxe riqueza à inódia medieval ao mundo da fala inglesa e descobriu a inódia da igreja grega, transformando-a em hinos modernos. Através dele, muitos destes hinos antigos, latinos e gregos, chegaram à inódia mundial. Apesar de sua saúde precária e pobreza, Neale foi um linguista erudito, prolífico e produziu livros e hinários, entre outras obras. João Wilson Faustini, conhecido de muitos no Brasil evangélico, traduziu essa versão inglesa de Neale para o português em 1953. A melodia Veni Emmanuel é do século XV. Então vocês veem que a letra vem de uma história, de um tempo, e a melodia vem de outro tempo muito diferente. Mas há a gente chama de casamento, né? Melodia e letra. Essa melodia do século XV foi retirada de um antigo cantochão gregoriano. Canto gregoriano, vocês conhecem, acredito. Era usada como processional na celebração da liturgia. Processional é a entrada para os celebrantes na liturgia. As estrofes deste hino são uma chamada
aqui o Messias venha como Emanuel, que significa Deus conosco, para libertar o seu povo. Está baseado na profecia de Isaías 7,14, que diz: Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Hino, ó vem, Emanuel. Nós vamos precisar da letra na tela. A liturgia de São Tiago é a mais antiga do mundo. Foi elaborada para uso em Jerusalém e às vezes é chamada a liturgia de Jerusalém. Embora atribuída a Tiago, o irmão do Senhor, conforme Gálatas 1,19, realmente sua forma mais antiga aparece na época de Cirilo de Jerusalém, no ano 347 depois de Cristo. Esse texto em grego é baseado no hino dos querubins e faz parte da liturgia desde o século V, portanto 400 e pouco. A adaptação para o inglês foi feita pelo enólogo Gerhard Muttri, pastor e educador. A tradução também do querido saudoso João Wilson Faustini, tradução para o português. Na primeira estrofe,
A primeira estrofe nos convoca a recapturar o senso de reverência profunda e maravilha diante do milagre da encarnação de Cristo, o Deus Filho. A segunda estrofe, o Deus humanado se humilha e se entrega como o pão celestial. A terceira estrofe mostra a glória do Senhor na linguagem de Isaías 6, de 1 a 3. Eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. A melodia desse hino é tradicional francesa do século XVII, diferente em estilo de outras melodias de canções francesas para o Natal. Esta é solene, cerimoniosa, devendo ser cantada devagar, como o texto, vocês verão, o texto requer. O hino inteiro mostra a vinda de Cristo no contexto maior da salvação, de uma maneira majestosa, e faz com que cantemos com muita reverência: aleluia, aleluia, ao Supremo Deus, Senhor. Hino em silêncio toda a carne. Este hino é um dos mais cantados, amados, cantados no mundo inteiro no Natal. Convida-nos a todos, homens e anjos, a adorar o nosso Deus, nosso Rei, Senhor prometido, que com humildade se encarnou. Não podemos cantar essas palavras triunfantes de maneira displicente. Só podemos cantar de todo o coração e adorá-lo de verdade.
A versão original em latim é atribuída a John Francis Wade, Adeste Fideles. Ele morava em Douai, na França, numa faculdade inglesa, que era refúgio religioso e político. Lembram aí do século XVIII, por ali, 1745. Depois de uma rebelião jacobina, ele fugiu para essa universidade. Wade era professor de música e copista, escrevia partituras, vendendo suas cópias de cantochão e outras músicas nas capelas e nos lares da comunidade. A melodia Adeste Fideles apareceu no manuscrito Cantus Diversi de John Wade, e esse arranjo, que é cantado hoje, foi publicado no Ensaio sobre Cantochão, em 1782, por Samuel Webb, organista na Embaixada Portuguesa em Londres. Por isso, às vezes, ela é chamada de hino português. A tradução do latim para o português é do missionário presbiteriano James Theodore Houston, feita em 1881. O advento do Salvador. Leio trechos de Isaías, capítulos 60 e 40. Levante-se, Jerusalém, que sua luz brilhe para que todos a vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. As nações virão a sua luz, os reis verão o seu esplendor. Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo. Sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos, e o Espírito do Senhor estará sobre ele. O Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força de sua palavra, e o sopro de sua boca destruirá os perversos. Vestirá a justiça como um cinto, e a verdade como uma cinta nos quadris. Ouçam, uma voz clama, abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada, e todos o verão. O Senhor falou. Sim, o Senhor soberano vem com poder, com braço forte governará. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Como pastor, ele alimentará seu rebanho. Levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração. Conduzirá eternamente as ovelhas com suas crias. Hino, ó vinde fiéis. Convido todos a ficarem em pé para cantarmos juntos. Nasceu vosso
Philip Brooks, numa viagem na Terra Santa, teve a oportunidade de assistir um culto natalino em Belém. Impactado com aquela experiência, ele escreveu este texto para as crianças da sua igreja, conseguindo incorporar o sentido espiritual daquilo que viu ali. Um culto natalino em plena vila de Belém. Pastor Brooks pediu a Lewis Henry Redner, organista e superintendente da escola bíblica dominical da sua igreja, que compusesse a melodia. E à véspera do Natal, ele tentou durante a semana toda elaborar essa melodia e não conseguiu. E à véspera do Natal, ele acorda com uma música nos seus ouvidos. Quem nunca levantou da cama assim, né? Tem uma música na minha cabeça que não sai. E assim aconteceu com Lewis Redner. Essa melodia angélica soando-lhe aos ouvidos. Anotou imediatamente. Acordou de madrugada e de manhã ele escreveu a harmonia, as 4 vozes. Terminou a tempo de levar para as crianças, ensaiar as crianças para que cantassem na manhã de Natal de 1868. Redner sempre dizia que essa melodia foi um presente do céu. O reverendo Salomão Ferraz, escritor, poeta, teólogo, traduziu este hino em 1930. Foi escrita em 1868 e ela foi traduzida para nós em 1930. Salomão Ferraz era o bispo da Igreja Católica Livre do Brasil. Várias traduções suas foram utilizadas em outros hinários evangélicos, inclusive o cantor cristão, hinário batista. Ele será a nossa paz. Mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. O povo de Israel será entregue a seus inimigos, até que a mulher em trabalho de parto dê à luz. Por fim, seus compatriotas voltarão do exílio para sua própria terra. Ele se levantará para conduzir seu rebanho com a força do Senhor e a majestade do nome do Senhor seu Deus. Então seu povo viverá tranquilo, pois ele será exaltado em todo o mundo e será a fonte de paz. Eu li Miqueias, capítulo 5, versículos de 2 a 5. Pequena vila de Belém. Pequena vila de
hino é de autoria desconhecida. Só a terceira estrofe é que se reconhece a autoria de John Thomas McFarlane. A tradução para o português é de Joanna Larry Sutton, missionária batista no Brasil. Ela é violinista, compositora, professora, criadora de um imenso patrimônio de música no Brasil. A história da música das igrejas batistas do Brasil não teria o seu desenvolvimento sem o trabalho da dona Joana. Sem o trabalho, na verdade, do casal John e Joan, do casal Sutton, que foram pioneiros, criando o curso de música sacra no Seminário Batista no Rio de Janeiro em 1961, por onde passaram quase todos os ministros de música batista do Brasil. Eu estudei em Belo Horizonte, mas esse curso no Rio foi o primeiro no Brasil. Nós temos cursos nos seminários em Recife e em Belém também, especificamente preparação para músicos na liderança das igrejas batistas. O livro de Lucas, capítulo 1, nos narra o anúncio do nascimento de Jesus. No 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: "Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você." Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. "Não tenha medo, Maria", disse o anjo, "pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como isso acontecerá? Eu sou virgem." O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus." Maria disse: "Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito." E o anjo a deixou. Hino num berço de palhas. A pergunta deste coral de Natal a seguir deve ser a de todos nós. Poderia esse menino, nascido em circunstâncias tão rudes, numa família tão pobre, ser o Messias ou um rei?
Somente pela fé, que é uma dádiva divina, é possível entender a resposta revelada no refrão: é Cristo Jesus o Rei. Chatterton Dix, filho de um cirurgião treinado para a carreira de comerciante, tornou-se gerente de uma companhia de seguros na Escócia. Desde cedo mostrou aptidão para literatura e poesia. Adelina Cerqueira Leite, violinista, formada também em literatura, filologia portuguesa, literatura francesa, pós-graduada em teatro na Suíça, fez a tradução. Esse texto é parte de um poema natalino maior chamado de O Trono da Manjedoura, de Dix, o mais destacado hinista entre os ingleses do século XIX. Foi escrito baseado no trecho de Mateus 2, de 1 a 12, a história da jornada dos sábios do Oriente, que nós destacamos só os versos 9 a 11. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia adiante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então, abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quem é o menino? Quem é o menino que está nos braços da mãe, tranquilo dormindo, e os anjos dos celestiais espaço a quem enaltecem com hinos? É Cristo Jesus, o Rei que anuncia a paz a quem Deus quer bem. A Virgem Maria é filho Jesus que nasceu em Belém. Assim desceu até nós, tão pobre o Rei do céu e da terra. Amor humilde também, o nobre que fique pasmado o universo. É Cristo Jesus, o Rei que será cravado por nós na cruz. Nasceu como um ser humano, hosana ao menino Jesus. Trazei-lhe mirra, incenso e ouro, trazei-lhe a alma devota, do coração ao real tesouro, prostrados trazei ao menino. É este Jesus, o Rei que Maria embala nos braços seus. Louvores cantai a Ele, hosana ao Filho de Deus. Este hino francês, hino de Natal francês do século XVIII, comunica de uma maneira maravilhosa a mensagem de Lucas 2, de 1 a 20, por todo o cântico, a frase glória a Deus nas alturas se destaca. Os anjos cantam. Ao ver o menino Jesus, os pastores adicionam os seus louvores ao dos anjos. Esse infante do berço rude é o Salvador amado. Nós reconhecemos que Jesus possui a glória e a majestade de Deus, por isso devemos adorá-lo. Ele merece o nosso amor porque trouxe-nos a paz com Deus.
parte integral da sua salvação. Os mais antigos cânticos de Natal de origem francesa datam do século XI. Floresceram especialmente no século XVI e, ao longo dos séculos, ilustres compositores, arranjadores, passaram a fazer harmonizações e coletâneas desses cânticos franceses. O texto e a música que cantamos, que vamos cantar, foram publicadas na nova coleção de cânticos em 1855. Isaac Nicolau Salum traduziu esse maravilhoso hino para o português em 1942, intitulando-se Glória. Salum nasceu em Alpinópolis, Minas Gerais, em 1913, num lar cristão. Dr. Salum dedicou-se ao magistério ao longo dos anos. Escreveu importantes artigos e teses de filologia romântica. A harmonização que usamos em nosso hinário foi feita pelo compositor Warren Angel. Ele é conhecido pelos seus muitos anos como deão na Escola de Belas Artes da Universidade Batista de Oklahoma. Glória a Deus! Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Surgem anjos proclamando. É o hino de agora. Vamos em pé, vamos cantar juntos.
Acredita-se que este hino tradicional inglês tem cerca de 300 anos. O texto narra com singeleza o que se passou no primeiro Natal. A melodia apareceu junto com esse texto numa coletânea de William Sands. Sua origem é desconhecida, a melodia, mas acredita-se ser do século XVII. A harmonização que usamos é de John Steiner, um dos maiores, um dos mais eminentes músicos sacros ingleses da sua época. Filho de um educador, mostrou sua aptidão musical desde cedo. Aos sete anos, tornou-se corista na Catedral de São Paulo, em Londres. Catedral São Paulo. Aos 14 anos, se tornou organista de uma outra igreja. Formou-se em Oxford e sucedeu Sir John Goss como organista na Catedral São Paulo. É famosa essa catedral. Servindo com distinção. Foi nomeado cavaleiro pela Rainha Vitória. A tradução portuguesa foi feita por Dona Ruth C., dedicada missionária presbiteriana que deu ao Brasil o melhor de si durante 47 anos. Atuou em missões nas cidades de Lavras, Bom Sucesso, Campo Belo, Nepomuceno e Formiga, todas em Minas Gerais. Proclamaram Anjos Mil, o primeiro Natal. Unir-nos aos anjos em salmos triunfantes, aclamando ao nosso Senhor e Salvador. Wesley nos ensina muito sobre Cristo em seus hinos. Robert Hawke Moreton, operoso missionário em Portugal, escreveu muitas letras e traduções, muitas das quais foram aproveitadas em hinários evangélicos no Brasil. Traduziu este hino em 1887. Usando a versão em inglês encontrada na coletânea Coro Cristão na época. A linda melodia que é usada para este hino foi adaptada do tema do segundo movimento do hino festivo de Mendelssohn, composto em 1840 para celebrar 200 anos da invenção de Gutenberg. Mendelssohn compôs para celebrar 200 anos
da imprensa. E o tema do segundo movimento foi retirado, extraído para este texto. William Raymond Cummings fez a adaptação em 1855. Ele foi aos 16 anos de idade. Ele teve o privilégio de cantar com Mendelssohn a estreia do oratório Messias, esse William Cummings. Ele fez a tradução desse hino famoso, que a melodia foi extraída da obra de Mendelssohn. Vocês estão ligando as coisas, né? E ele foi cantor de Mendelssohn, esse que fez a adaptação. Quando estreou o Messias, que William estava cantando, o próprio Mendelssohn, Felix Mendelssohn, estava regendo. Esse rapaz, William Raymond Cummings, com 7 anos, já cantava naquela célebre Catedral São Paulo, em Londres. Ele se tornou organista, tenor, professor de canto, musicologista e compositor. O hino Cantam Anjos Harmonias, conhecido por muitos de nós. celebração de Natal parece ser completa sem o cântico desse próximo hino, jubiloso hino de Isaac Watts. Traduzido para muitas línguas, é uma paráfrase cristianizada do Salmo 98. Isaac deu ao hino o título A Vinda e o Reino do Messias. Este salmo profético convida toda a criação de Deus a cantar e a receber o Salvador e Rei que chegou, de render-se a Ele e de proclamar a sua vinda. Ele, que venceu a morte e a dor, que baniu a maldição, um dia governará com justiça e os povos lhe obedecerão. Este hino demonstra que a mente de Watts estava saturada com as palavras da Bíblia. Um exemplo para nós.
Cada experiência dele lhe relembrava as palavras sagradas. Isso quer dizer, todo o dia dele, ele aplicava cada situação, ele lembrava de uma passagem bíblica. Assim, quando o hino não era paráfrase declarada da Bíblia, das Escrituras, era então uma tradução meio que disfarçada de frases bíblicas. Era a estratégia de Isaac Watts. Não temos a data em que o dedicado missionário da Amazônia, Justus Henry Nelson, traduziu esse vibrante hino. Porém, podemos imaginar que sua tradução apareceu no jornal evangélico O Apologista Cristão, que Justus editou entre 1890 e 1910. Eu não sei se vocês estão lembrados um pouco da história da primeira igreja batista de Manaus, que esse Justus Henry Nelson era parceiro de Eurico Nelson, de trabalho, de missões. Eurico Nelson é que fundou essa igreja aqui nesse lugar, e tantas outras igrejas do norte do Brasil. Justus então traduziu esse hino para nós. E a primeira vez que apareceu foi nesse jornal, O Apologista Cristão, se eu não me engano, é de Belém. Era editado e publicado em Belém. Vários outros hinos do cantor cristão também têm a participação dele. A melodia apareceu no hinário Salmista Moderno de Lowell Mason, com a indicação de que era a melodia de Handel. Isso mesmo, George Frederick Handel. Realmente, alguns trechos são idênticos à composição de Handel. Por exemplo, a área de tenor, que é a abertura do Oratório Messias de Handel, parece muito, tem alguns detalhes parecidos com essa canção que vamos apresentar. Handel dispensa apresentações. O que se pode destacar aqui, eu acho interessante, é que o próprio Handel escreveu hinos para Charles Wesley, pelo menos 3, é sabido, mas as melodias que outras pessoas extraíram de suas obras são mais conhecidas. Embora tenha ficado completamente cego, Handel, em 1751, acompanhou seus oratórios ao órgão até a sua morte. Aqui vai uma curiosidade. Interessante que alguns detalhes parecem, será que é? A história está aí para contar. Olha só o que aconteceu com Handel. Ele estava cego. Acompanhou a última apresentação do Messias numa sexta-feira santa, em 1759. E ele faleceu na sexta-feira. 3 dias antes dessa sexta-feira, ele escreveu um testamento, que nesse testamento incluía a sua profissão de fé em Cristo. Ele escreveu nesse testamento: quero ser enterrado em Westminster, morrer na sexta-feira santa, esperando o meu encontro com o bom Deus, meu doce Senhor e Salvador, no dia da sua ressurreição. Como pediu, Handel foi sepultado na abadia de Westminster, honra limitada às pessoas mais importantes da Inglaterra. Lá, um monumento magnífico marca a sua sepultura. O Cântico de Maria. Minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois Ele observou, sou humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração.
Seu braço poderoso fez coisas tremendas. Dispersou os orgulhosos e os arrogantes. Derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Eu li em Lucas, capítulo 1, versículos de 46 a 55. Cantai que o Salvador chegou. Este hino talvez seja coisas do além. Este hino talvez seja, em sua simplicidade, o maior dos cânticos de Natal. Vocês vão concordar. Surgiu numa pequena vila perdida nas montanhas alpinas, na véspera de Natal de 1818. O recém-chegado à aldeia, o padre, trabalhava à sua mesa. Lá fora, a quietude, os raios da lua, revelavam a beleza das montanhas, os picos, envoltos em neve. O padre Joseph Moore meditava sobre o primeiro Natal. As palavras do versículo, hoje vos nasceu o Salvador, de Lucas 2,11, inspiraram-no a escrever os versos que alcançariam fama e chegariam até nós. Stille Nacht, Heilige Nacht. Noite calma, noite santa. Na manhã seguinte, correu à casa do organista da igreja, o mestre Franz Xavier Gruber. Movido pelas singelas palavras, Gruber se pôs a compor a melodia que tão bem se ajustou ao espírito da letra. Este hino canta por si mesmo. Vamos usá-lo na igreja hoje à noite. Vou preparar o coro de meninos para ajudar na apresentação, declarou Franz Gruber. Como o órgão da igreja não estava funcionando, tinha estragado, o padre Moore acompanhou ao violão, o coro de crianças ao violão. O povo recebeu com tanta alegria, lágrimas de alegria, quando foi repetido no ano seguinte, aí desta vez já com o órgão consertado por Carlos Moracher, era um construtor de órgãos, fabricante de órgãos. Ele apreciou tanto que desejou levar para a sua própria aldeia. Imagina, lá nos Alpes austríacos, surgiu a letra à mente de um sacerdote, do padre. Ele conversa com o músico da sua igreja, faz uma melodia para essa letra. Depois alguém conhece, fica tão impactado, posso levar para a minha igreja e cantar lá também? E daí, de vila em vila, cidade em cidade, atravessando continentes, chegou até nós.
dali seguiu o caminho. Até que foi publicado no Inário em Leipzig, em 1838. Desde então, universalmente traduzido e cantado, atravessando os continentes, como eu disse, veio a ser o hino mais conhecido do mundo para as celebrações do Natal. Isaías capítulo 9 nos diz: Jesus, esperança de Israel. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi. Para todo sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Noite de paz, noite de amor, este é o hino. Noite de paz, noite de amor, encerrando essa noite tão gostosa de estarmos aqui com vocês celebrando. Todos em
Agradecemos a presença de todos nesta linda noite. E os convidamos para a próxima sexta-feira, às 19 horas, para mais uma noite do Concerto do Advento. Nesta noite nós tivemos a pianista e organista Deise Costa, a regência do ministro de Música Ezequias Guerra e a participação do coro misto da Primeira Igreja Batista de Manaus. Uma excelente noite a todos. Obrigada.